Olá, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Márcia Silveira e estou falando aqui diretamente de Portugal. Eu vim contar uma historinha para vocês verem um reflexo que isso acontece aqui em Portugal. Eu faço um curso, quer dizer, na verdade eu faço vários cursos, né? Faço a minha tese de mestrado, entre outros. Enfim, eu estou sempre estudando. E nisso, em uma turma X, um português Y, não vou dar nomes aos bois, mas um português, tá bem? Dito jornalista, desempregado e palestrinha, conversa muita abobrinha, sabe? Político, tipo, daquele que não tem muito conhecimento, mas convence porque tem uma boa comunicação. Isso é o que nós temos na internet, né? E na política. Gente que é chamado de doutor, doutora e, na verdade, só porque sabe se comunicar bem, sabe falar, sabe o enrolation, sabe ser palestrinha. E ele falou tanto absurdo, que quase que nem cai o queixo. Tipo, veio naquela coisa, né, de que, as crianças aqui estão falando muito português do Brasil, porque o português do Brasil é errado e se percebe isso nas novelas e no YouTube. Sério, meu. Eu sou doutora, eu trabalho na área de saúde, eu faço mestrado, eu tenho mais do que uma licenciatura, eu tenho um currículo impecável, mas vocês não me veem aqui dando uma palestrinha ou falando de forma acadêmica, o academicismo, o ismo das escolas. Vocês não me veem aqui com esse linguajar erudito. Por quê? Sério, quem vai ver meus vídeos? Todas as classes sociais, pessoas letradas e não letradas. E todas precisam entender-me. Eu não estou aqui para fazer só figura de palestrinha de inteligente para uns ou outros, porque meus vídeos são para todos. E porque eu aprendo todos os dias. Não há pessoas melhores ou piores. Eu aprendo com uma pessoa analfabeta, eu aprendo com uma pessoa simples, eu aprendo com uma pessoa rural. Eu aprendo todos os dias a observar o ser humano. O ser humano é complexo. E uma coisa que eu gosto de trabalhar e de observar é a complexidade e a individualidade do ser humano. E sinceramente, eu falei para ele, sério, que você vai tirar os brasileiros, que é um país continental, onde há pessoas de culturas diferentes, onde há muito estrangeiro indo para o Brasil, e desde sempre, né? Desde o tal descobrimento, que eles descobriram o Brasil, que na verdade, não. Antes de Portugal aí já tinham ido outros países lá, sendo que o Portugal foi inteligente, ele colocou isso no papel. Então, assim, sem querer discurso histórico, mas falando do agora, acha mesmo que uma pessoa falando como um professor ou doutor, numa linguagem técnica, vai chegar a todos? A mensagem vai ser passada, vai ficar uma coisa chata, aborrecida, as pessoas não vão entender o que tu tá querendo falar, não vai atrair ninguém, só os iguais, que é a minoria. E no máximo, que às vezes eu paro para pensar é que às vezes eu falo um termo em português de Portugal, eu tenho medo que vocês não entendam e falo depois, paro para pensar para falar em português do Brasil, porque sim, a grande maioria que consome realmente internet é o Brasil. Portugal está começando agora, entendeu? E Portugal é uma gota d'água no oceano, o Brasil é enorme. Então a parcela, logisticamente falando, de pessoas, de amigos, de pessoas seguidores, ou como queira chamar, eu chamo de amigos, eu chamo de parceiros. Mas pessoas que vão te acompanhar estão lá no Brasil, entendeu? Não é em Portugal. Portugal é uma minoria, e a maioria é idosa, que não sabe
mexer no celular ou no computador direito. Então, assim, sim, que eles consomem muito o Brasil, a gente sabe. Mas não é por causa disso que eles estão falando brasileiro de Brasil, português de Brasil. Porque, e não é por causa disso, por causa de novela e YouTube, que o brasileiro fala errado. O brasileiro fala de maneira informal. Porque, por mais que se tiver, dependendo do ambiente, se houver necessidade de escrever de maneira formal, eu vou lá e vou escrever de maneira formal, acadêmica e tudo mais, certo? Com quantas referências você quiser, do Vancouver ao APA, mas acontece que aqui, na telinha, no ecrã, eu tenho que atingir as pessoas que às vezes não sabem ler, mas estão me ouvindo, ou que às vezes tem vários dialetos diferentes. Pessoas simples, a todos, não importa, do rico ao pobre. E não me vem dizer que pessoas que às vezes até interpretam mal, mas estão lá na novela, estão interpretando um personagem, cara. Filme e novela são personagens. É fictício. Ele vai imitar algum sotaque, alguma gíria, algum trejeito, porque ele está sendo mandado para isso pelo diretor, pelo roteirista. Enfim, não é algo real. O YouTube também, as pessoas falam de maneira informal. Uns falam melhor, quando tem um dom da comunicação, outros falam mais simples, mas falam de maneira informal, porque senão vai ficar tedioso demais. Vai ficar chato, ninguém vai te acompanhar. Vai usar alguma gíria para quebrar o gelo, para divertir um pouco, para enfatizar algo. Vai usar até de repente alguma palavra mais forte, vai substituir termos técnicos. Isso não reflete a realidade. Fora que é um décimo ou sei lá quanto da tua vida que está ali representada no ecrã. Não é tua vida real, entendeu? Eu não faço personagem. Eu sou assim, eu sou sem máscara, eu sou sem filtro. Vocês percebem que nem maquiagem eu uso. Muito, muito raramente eu uso maquiagem. Mesmo sabendo que fico muito, muito mais bonita com maquiagem. Maquiagem faz milagres. Mas eu quero estar perto de vocês. Quando eu ligo essa câmera aqui, eu sinto que eu estou falando com um amigo ou uma amiga. Eu sinto que eu estou, sabe, numa conversa com vocês. Por mais sério que seja o assunto ou banal, eu quero estar próxima a vocês. E quero que vocês conheçam o meu interior, meus pensamentos, minhas opiniões, minhas reflexões, minha experiência. Eu não sou dona da razão. Mas, sinceramente, é ridículo tirar um povo de um país continental e rico culturalmente, como é o Brasil, por novelas e YouTube. O YouTube é muito bom, muito útil, tem muitos tutoriais. A maioria dos meus professores, acho que eu ainda não encontrei um professor em um curso. Olha que eu fiz curso aqui em Portugal, viu? Olha que eu fiz muito curso, que não usou um tutorial brasileiro. Por que nós somos os grandes fazedores de tutoriais? Porque nós estamos à frente há muito tempo em questão de internet, em questão de tecnologia, em questão de marketing. Desde os esportistas que vai jogar na Europa, ganhando milhões, são convidados, retirados do Brasil, até os nossos TIs que vão para fora, ou os nossos médicos, quando eles querem, porque na verdade eles receberam convite e não quiseram, por causa do salário e das condições trabalhistas. Mas assim, gente, é uma palhaçada, né? Tipo, é de fazer rir. Eu achei um absurdo, sabe? Um cara se dizer tão inteligente e dizer o quê? Que é realidade a novela? É realidade o cangaceiro que faz na novela? Ou lá em São Paulo, onde tem a favela, a pessoa fazendo lá um favelado? Ou uma pessoa, sei lá, do sul falando de quê? Bah? Não é. Eles estão fazendo personagens, às vezes nem são daquelas regiões. E às vezes fazem até mal o sotaque, porque, como eu disse, entre tantos estados há culturas e dialetos diferentes, sotaques diferentes, costumes diferentes, raça no sentido assim, de cores diferentes. Somos ricos na diversidade. Então não me vem falar um absurdo desse, que antropologicamente isso não entra na cabeça de ninguém. Ninguém que tenha um QI onde 1 mais 1 dá um resultado, vai conseguir perceber que
O cara que tá coberto de Nutella no YouTube, ou fazendo uma piada para fazer tu rir. Eu sei que os portugueses adoram entretenimento de piadista, de comédia, essas coisas. Tipo, isso não é real. Mas se ele, por mais que seja um engenheiro, um arquiteto, ou que, sei lá o que for, e que esteja ganhando muito mais dinheiro como influencer, e esteja fazendo um papel, esteja sendo real, ele não é aconselhado a usar um linguajar erudito. Ele pode conhecer o linguajar erudito, mas ele não é aconselhado a usar. Porque ele não está no Jornal Nacional dando uma notícia, onde ele fica congelado, sem dar a opinião dele e simplesmente repassando a notícia. Ele está criando conteúdo. A palavra criação vem de criatividade. Entendeu? Então as pessoas vão se identificar com aquele personagem ou com aquela pessoa, mas não reflete o que é mostrado ou falado nas novelas, não reflete a realidade do Brasil. O Brasil não é tudo favela, gente. O Brasil, existe favela, principalmente no Rio, São Paulo, são os focos das favelas, mas assim, não é só favela. Existe, não é falando mal da favela, que tem muito trabalhador que não teve condições que mora na favela. Mas assim, eu tô falando que, sabe, é muito pejorativo quando eles usam a palavra favela. É muito ignorância. O país é riquíssimo. E ainda veio gente nesse mesmo curso a falar que o Nordeste é pobre porque ganha dinheiro do turismo. E o que Portugal faz? Não é ganhar dinheiro com turismo? Até onde eu saiba, ele ganha dinheiro com turismo, onde vem a maior parcela de dinheiro. Haters, calma aí. Segura as pontas. Eu tô falando da minha experiência, tá? E eu tenho propriedade em falar. Então, se você for aqui deixar seu comentário ou sua experiência, deixe de forma educada. Mostre, se você quer ser tão melhor do que o Brasil, ou do que o brasileiro, mostre que você é educado, não um xenofóbico, e não um palestrinha. Se você quer ser intelectual, seja intelectual, sabendo que cada vez que a gente sabe, a gente aprende que nada sabe, que tem mais a aprender. E que as coisas, sabe, tem que separar as coisas. Novela é novela, filme é filme, YouTube é YouTube, redes sociais são redes sociais. Nada disso reflete a realidade total de ninguém. Até eu só mostro um terço da minha vida, ou falo daquilo que eu seleciono para falar. Mas até queria falar mais, tem temas que eu quero trazer, mas às vezes não dá tempo. Eu sou louca para gravar mais vídeos, mas às vezes não dá tempo. Mas eu tento estar junto a vocês, sabe? Porque vocês são meus amigos. Eu tenho muito amigo português, além de ser portuguesa. E tenho muito amigo seguidor. Que eu não gosto de chamar seguidor, já disse. Eu prefiro chamar de amigos mesmo. E eu quero mais. Eu quero estreitar nossos laços. Criar laços. Mas eu quero que vocês sejam inteligentes. E não caiam em ladainha de palestrinha. Não caiam em, sabe, em blá blá blá. Falar bonito, eu sei que não é para todo mundo. Mas nem sempre é a verdade que tá saindo daquela boca. Às vezes só tá falando os achismos dele. Você não quer falar com toda convicção que é capaz de convencer as pessoas. Eu quase fiquei convencida que novela é real, que o personagem existe, que não é uma pessoa por trás ganhando um dinheirão fazendo aquele papel. Eu quase fiquei convencida com isso. Gente, é sério, acordem, tá bem? Acordem e vejam que o Brasil, ele não pediu para ser colonizado. Ele poderia ser colonizado por qualquer país, mas foi Portugal que colonizou. Mas isso não torna ele menor ou menos importante. E quem colocou ele em terceiro mundo foram os europeus. Porque além de realmente terem tirado grande parte de riquezas de lá, não conseguem enxergar que o Brasil é novo. E o fato de estar em desenvolvimento não significa que é menos desenvolvido do que qualquer país da Europa. Ele só está em desenvolvimento, como todos os países estão. Ou deveriam estar, né? Eu sei que não são todos. Mas é verdade que o Brasil tem muita riqueza ainda. Imagina quanto ele já foi roubado. E eu não digo só por português, eu digo em forma geral, até pelo próprio brasileiro mesmo. São os políticos.
e ainda tá cheio de riqueza, cheio de tanta coisa para dar, para oferecer, e que recebe tão bem os imigrantes que chegam lá, estrangeiros europeus, americanos, enfim, que sabe receber as pessoas, sabe cultivar e dar valor à sua cultura. Só um ou outro que tem realmente um complexo de vira-lata, mas, gente, é isso. Esse vídeo é para vocês aprenderem a não dar ouvido para palestrinha, não dar confiança, ou não achar que porque a pessoa fala bonito, tá falando a verdade, ou tá falando o correto, ou tá falando, sabe, ela é dono da verdade. Ele só tá falando aquilo que ele não sabe, mas ele tá sendo convincente e tá sendo chato pra cacete. Vamos lá dizer a verdade. Então, é isso. Amo vocês, curtam o vídeo e compartilhem. E não deixe se abalar por um não. Não deixe se abalar por uma palavra negativa ou por um achismo de ninguém. Você é melhor do que isso. E eu tô com você, tá bem? Tô aqui para ajudar, tô aqui para ser parceira, para sermos um, tá bem? Amo vocês, até o próximo vídeo que estará imperdível. Grande beijo e fiquem com Deus.